Quando a gente olha para o campo da educação hoje, a gente está olhando para um outro tipo de estudante, né? Nosso estudante hoje tem as informações na tela do celular. Portanto, o desafio que a gente tem como educador é ressignificar o processo de ensino-aprendizado. É mais a gente ser um professor mentor que vai conduzir ele por jornadas e menos o professor conteudista. Então, o desafio que a gente tem hoje é o desafio de fazer com que aquele conhecimento acadêmico, denso, fruto de pesquisa, faça sentido na vida desse aluno, né? É quase como se a gente se perguntasse assim, o que nós amaríamos que os nossos alunos amassem? Tem um conceito de inovação que é muito legal, que é de um designer italiano que chama Verganti, que ele diz o seguinte: a grande inovação que a gente vai viver hoje é a inovação do significado. Então, qual é o significado que a gente amaria dos nossos alunos, né? O que a gente poderia oferecer para eles que eles amassem? E mais, como é que eu posso, no meu papel de professor mentor, transformar a vida daquele aluno, não só com conhecimento, mas com experiências, com jornadas que façam, né, dele não só um profissional melhor, mas um acadêmico melhor, um pesquisador melhor e, ao fim e ao cabo, também uma pessoa melhor. Porque aí entram dois conceitos. A inovação de significado vai trazer novas ideias, né? E o design de experiência vai modelar novas jornadas. Então, o design de experiência, junto com a inovação de significado, vão fazer quase um mashup, uma remixagem do que a gente vê em sala de aula. Então, pensa assim, né? Você como educador, quanto de interatividade tem na sua aula? Nem sempre os alunos querem só aquela aula expositiva dialogada, né? Eles querem outros processos. Então, quanto de interatividade você tem lá? Quanto de sensorialidade você tem lá? Às vezes, os nossos alunos, eles são adultos, mas fazer uma metodologia que use um material infantil, tipo massa de modelar, vai dar um outro up na aula. E, por fim, pensar a emoção. Qual é a emoção que eu quero despertar naquele aluno, naquele momento? Eu quero inspirar ele, né, para que ele reflita sobre alguma coisa, eu quero motivar ele a fazer uma busca profissional específica. Não, eu quero gerar nele um senso de pertencimento maior para aquela área do conhecimento. Então, essa modelagem, né, de certa forma, faz com que as aulas sejam autênticas. E hoje, num cenário de superabundância de tantas possibilidades, a autenticidade traz o aluno para o centro, né? Faz com que ele seja protagonista do processo. Mas o que é bacana nessa jornada toda, né, é o diálogo. Ou seja, quanto mais diálogos a gente tiver sobre inovação pedagógica, quanto mais diálogos a gente tiver sobre esse professor mentor e sobre os desafios que a gente enfrenta em sala de aula, melhor vai ser, né, o processo de cocriação, o processo de compartilhamento e o processo de colaboração. Então, nessa ideia desse mundo, né, que é hiperconectado, que é mutante, que é alternante, quanto mais experiências, né, quanto mais escutas, quanto mais diálogo, quanto mais conhecimento, quanto mais troca um professor, né, tiver acesso, melhor vai ser o desenvolvimento dele em sala de aula. Mas mais do que isso, eu acho, ele talvez tenha outros olhares da sala de aula por outros vieses e ele é capaz de aprimorar o processo dele que ele vai desenvolver na sala, né?